Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de redação e atualidades aqui do Método Mil com a professora Carla Kurz. E hoje eu estou aqui para falar com você sobre dicas de como fazer um bom texto dissertativo sobre o meio ambiente. E para te dar essas dicas, eu selecionei alguns temas de atualidades que podem vir na sua redação como tema ou como tópico, se caso a sua prova for da CESP-Cebrasp, né, da banca CESP-Cebrasp. Então vamos lá aos nossos assuntos e as nossas dicas para um ótimo texto para fazer uma redação que aprova sobre o meio ambiente. E o nosso primeiro assunto de atualidades são os desastres ambientais. Por quê? Porque o aumento do número dos desastres naturais, né, ambientais acontecidos aqui no Brasil nos últimos anos são muito grandes, né? A gente pode citar que não é tão atual assim, mas que está bastante fresco ainda e as consequências elas ainda estão acontecendo, que foram os casos do desastre de Mariana, desastre de Brumadinho, agora, mais recentemente, as queimadas e o desmatamento, tanto na Amazônia quanto no Pantanal. E esses fatos, só para citar alguns, porque existem outros, coloca o Brasil nas manchetes da mídia, tanto nacional quanto internacional, sendo inclusive criticado o Brasil muitas vezes por sua má administração de medidas de proteção à natureza. Tá? Então, ao invés, né, de falar efetivamente sobre o problema ambiental, na minha redação, se fosse eu, né, eu encaminharia a minha discursiva falando sobre essa falta de medidas de proteção para que isso não ocorra. Ao invés de fazer um texto colocando culpado, citando algo, né, falar sobre essa má administração, sobre essa má proteção, efetivamente. E também uma questão bastante interessante que você pode colocar aí na sua redação é a falta de punição na ocorrência de crimes ambientais. Às vezes até tem uma punição, mas ela é muito simbólica, né? A gente percebe que é muito... Claro que quando a gente olha as cifras, lá quando o jornal publica, né? Tantos bilhões de reais, a gente fala assim, ah, meu Deus do céu, né? Quanto dinheiro. Mas isso, gente, para uma empresa como o tamanho da Vale, por exemplo, isso é tipo... Inclusive, essas cifras, né, para nós pode parecer grande coisa, mas efetivamente para essa empresa não é, e para os cofres públicos muitas vezes custa mais do que aquele valor de multa que a empresa pagou. Tá? Então você pode direcionar a sua redação para essa discussão, inclusive esse é um dos mais importantes temas de redação para o meio ambiente que pode aparecer na sua prova agora em 2022. Então, o que você pode fazer? Você pode explorar as medidas brandas que são adotadas contra os criminosos ambientais. Você também pode citar aí o afrouxamento das medidas de proteção de desmatamento, o afrouxamento das leis ambientais que vem ocorrendo no Brasil nos últimos anos, o desmantelamento das instituições que cuidam do meio ambiente, como o próprio Ministério do Meio Ambiente, que aí nós temos o IBAMA, o ICMBio, que estão vinculados ao Ministério do Meio Ambiente, que está acontecendo um desmantelamento. Só para você ter uma ideia, o Pará, gente, tem 13 fiscais do IBAMA. O Pará dá mais ou menos umas 3 Alemanhas. Imagina 12 profissionais para cuidar daquele estado todo. E é lá que acontecem o maior número de crimes ambientais registrados, pelo menos por enquanto. Então, você pode citar isso, né? Pode falar, então, que está acontecendo por conta disso, né? Por conta desse afrouxamento das leis. O Brasil hoje vive uma expansão da fronteira do agronegócio que acaba impactando o meio ambiente. Um outro assunto que você também pode trazer, que é você não, né? Que a banca pode trazer para você, que é super atual, gente, é a crise hídrica. O Brasil, em 2021, viveu a maior crise hídrica dos últimos 91 anos. E essa crise hídrica resultou, inclusive, em aumento do custo de energia, visto que a energia elétrica no Brasil é feita, né, ela é produzida por meio das usinas hidrelétricas, e as usinas hidrelétricas precisam de água, né, para poder produzir energia. Então, assim, com poucas chuvas, baixo nível de reservatório das hidrelétricas, aí tem que fazer, né, teve uma escassez então, de produção de energia, o que resultou, gente, num aumento de inflação. Essa inflação, então, aí a gente percebe no aumento dos produtos do supermercado. Isso só para falar do supermercado e também para falar da conta de energia de luz, que aumentou muito em 2021 em decorrência dessa crise hídrica, tá? Então, a sua prova pode trazer aí debate sobre a falta de chuvas,
pode trazer um debate sobre o desperdício dos recursos naturais, sobre os problemas de gestão pública no Brasil, que tem levado algumas regiões a adotarem cada vez mais medidas de racionamento de água, levando aí a todos os impactos econômicos e sociais que nós conhecemos. Tá? Então, assim, por exemplo, no seu texto, né, na sua redação, você pode comentar, né, identificar, informar acerca da importância das medidas de conscientização, né, do uso racional da água, bem como acerca da necessidade de uma manutenção periódica da rede hídrica como forma de evitar vazamentos e desperdícios. Né? Sem contar aí com talvez aí uma maior ampliação, né, da nossa matriz energética ainda também, que é muito reduzida, certo? Um outro tema também bem interessante, assim, se eu fosse, né, se eu fosse a Bancas, talvez eu trabalharia com isso, é o tema relacionado ao descarte de lixo. Porque o descarte de lixo ainda é um outro assunto muito preocupante e pode ser cada vez mais sério devido à ineficiência das políticas públicas no trato dos resíduos orgânicos, do lixo descartável no país, tá? Então, essa situação acaba levantando a intensificação da poluição nos solos, a poluição dos mananciais. Então, na sua redação, você pode abordar os impactos desse problema em uma nova proposta de políticas públicas, né, talvez mais eficazes, sobretudo para o tratamento dos resíduos mais poluentes, certo? Um outro tema também que pode aparecer na sua prova, esse já é mais generalista, esse já é mais debatido, mas vai que a banca esteja com preguiça de fazer aí uma coisa mais atual e fale uma coisa mais, né, mais generalizante, mas a banca pode trazer para você então um tema falando sobre consumismo e os danos ambientais, tá? Porque a cultura do consumo desenfreado de produtos materiais e também do aumento do uso de embalagens, né, de uso único, né, tem intensificado os debates sobre os impactos das ações do homem sobre os recursos naturais. E assim, durante a pandemia, a gente passou a consumir muito mais comida, né? Porque a gente pedia no aplicativo. Isso, gente, gerou uma demanda imensa, não faz noção. Uma demanda imensa de caixas, tá? De pacotes, enfim, que aumentou o preço lá nas alturas, né? Desse tipo de produto. Só que, além do preço, a gente tem que pensar nas questões ambientais, que são resultados que vem como resultado disso. Então, você pode abordar, por exemplo, na sua redação, a necessidade de se intensificar as ações de reciclagem do lixo, bem como sobre as campanhas de conscientização do consumismo. É um caminho que você pode levar para a sua redação. Agora, eu quero falar mais um assunto, e o nosso último, tá? O nosso último assunto de temas, que daqui a pouco a gente vai falar sobre como que você vai trabalhar com argumentos sobre isso, mas o tráfico de animais silvestres. Esse tema já foi tema de prova em 2021, mas eu acredito que ele possa vir ainda em 2022. Por quê? Ao longo do ano de 2020 e 2021, vieram à tona alguns casos de posse ilegal de animais. Né, os animais silvestres no Brasil. E apesar de ser proibida essa prática, o sistema de fiscalização brasileiro segue muito deficiente. Então, você pode dissertar acerca dos possíveis impactos do tráfico de animais, por exemplo, para a saúde pública. Muito se falou aí, inclusive, do coronavírus relacionado à saúde pública. Então, é uma coisa super atual e que você pode tratar na sua redação, né? Falar sobre os desequilíbrios ambientais em decorrência do trânsito de animais entre continentes. Tá? Então, eu quero que você considere estes temas para sua prova para 2022, principalmente quem vai fazer aí as provas do IBAMA, quem vai fazer prova do ICMBio ou as provas da Polícia Militar de algum estado do norte, Polícia Militar, Polícia Civil, enfim, tá? Então, considere temas: desastres ambientais, crise hídrica, descarte de lixo, consumismo e danos ambientais e o tráfico de animais silvestres. São aí as dicas do Método 1000, os temas do Método 1000 que podem aparecer na sua prova, tá bom? Então, um grande beijo para você e te espero numa próxima aula. Até mais!